Começa agora, mais uma vez, o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje trazemos para você um tema muito importante, o céu e o inferno. Para abordar esse tema, o nosso querido médium, orador espírita, divulgador da doutrina pelo Brasil e pelo mundo, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. Obrigado a você. Diante desse tema, se nós observarmos, todas as tradições orientais e ocidentais, todas elas fazem referência a um céu, a um paraíso, a um nirvana e ao inferno. Como a doutrina espírita vê? A doutrina espírita considera realmente esses dois estágios do processo da evolução, vulgarmente denominados o mal e o bem, como necessidade intrínseca. Encontra-se no indivíduo, através dos seus atavismos, no momento em que a psique se dividiu em ego e self, a presença das manifestações do mal e a presença das manifestações do bem. Nas doutrinas orientais mais remotas, já havia este conceito de um paraíso para os justos e de um lugar de punições para aqueles que não obedeciam às leis. Mais tarde, nos livros sagrados de todas as religiões, desde o Bhagavad Gita, os Upanishadas, o livro tibetano dos mortos, a Bíblia e mais tarde o Novo Testamento, nós vemos essa configuração como o céu, o reino dos céus a que se referia Jesus, o Hades, o inferno a que também se referia, mas foi com as tradições da patrística da Igreja Católica que surgiu essa questão de eternidade, em que se estabeleceram dogmas de que a alegria seria indefinida e a punição seria também de natureza perpétua, demonstrando em Deus não uma paternidade absoluta, mas um ser antropomórfico cheio de paixões. Graças a este conceito da reencarnação, Allan Kardec demonstrou no livro Céu e Inferno, publicado em 1865, que céu e inferno são estados de consciência. Porém, o que mais me embelezou a vida nos últimos anos do Papa João Paulo foi ele dizer que nas minhas reflexões, palavras textuais, estive concluindo que o céu e o inferno não são lugares definitivos, mas estados de consciência. O céu é a plenitude que nós buscamos e o inferno são os nossos conflitos. André Luiz, nas suas obras monumentais, através do venerando apóstolo da mediunidade Franciscano Xavier, falando das regiões umbralinas, a que Dante se reportou na Divina Comédia, o inferno, o umbral, o inferno, o purgatório, mas todos eles de curta duração. Enquanto existir a presença do mal, existe a necessidade da retificação. Divaldo, nós falávamos a respeito de um livro seu, psicografado por você, de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. E o que ela diz com relação a esse tema, Divaldo? Ela diz que o céu como o inferno estão dentro de nós. No momento em que a nossa psique sofreu uma fissão, todo o nosso atavismo antropológico veio ao consciente para nos libertarmos daquelas fixações que as doutrinas religiosas do passado castraram, porque tudo era pecado. O ato sexual era um pecado, era uma coisa imunda. Então nós contraímos isto, mas não nos libertamos do conflito. Hoje, neste período de discernimento, o conflito está presente. Às vezes nós estamos conversando com uma pessoa jovial e de repente chega à mente algo depravado, vulgar em relação à pessoa. Estamos orando, chega um pensamento negativo, erótico, e nós, meu Deus, a minha mente é impura. Não, nada disso. A mente está jogando para fora os velhos arquivos para nós termos saúde integral. Então, qual é a função da reencarnação? É fazer a ligação do eixo ego-self, anular a sombra. É fazer que o nosso ser que estamos venha unir-se ao ser que somos, sem nenhuma herança perturbadora, sem nenhum preconceito, nem nenhum prejuízo. Divaldo, ainda falando dessas questões, e quem quiser então se aprofundar, o livro é Em Busca da Verdade. De Joana de Ângeles. Estamos lançando há dias, tivemos essa subida honra. Que bênção dentro desse tema que é tão importante, porque voltando a essa questão do Oriente e do Ocidente, também em todas as tradições sempre houve essa ideia de um Deus perfeito, um Deus onipotente, onipresente,
E para algumas pessoas é tão difícil entender esse Deus, como que ele permite que o mal se instale, como esse Deus permite essas maldades. O que dizer para quem ainda pensa dessa forma, É que o Divaldo? mal não existe. O mal é uma colocação ético-filosófica. É aquilo que desagrada, aquilo que produz prejuízo, aquilo que dá insatisfação. Nós chamamos o mal, aquilo que perturba. Mas se nós dissermos que o mal é a experiência que não deu certo e que nos ensina a encontrar o bem, através da repetição pelo mesmo caminho percorrido, muda esta figura do mal que nós temos como herança das religiões do passado, que nos criaram conflitos desnecessários, demonstrando que o bem era aquilo que a religião dizia e não o que nós sentíamos. Pode haver nada mais pleno do que a união conjugal, do que o ato sexual aureolado por amor. Então dizer-se que é pecaminoso e que o sexo deve ser usado exclusivamente para a procriação é ainda estar em plena Idade Média. O mal não é o ato sexual, é a mente. Daquele que muitas vezes, mantendo uma castidade física, é um corrupto emocional e se entrega a devaneios perturbadores e a sonhos eróticos não realizados por conflitos da personalidade. Então o Espiritismo veio nos dizer que aquilo que nós chamamos erro são experiências. Até mesmo na psicopedagogia, um dos métodos da aprendizagem é denominado o erro e o acerto. Sim. Ninguém ficou de pé da primeira vez, caiu. Ninguém disse a primeira palavra corretamente, disse uma sílaba. Então, graças à repetição, nós estabelecemos aquilo que saudável e socialmente é considerado acerto e aquilo que não é considerado acerto, que é o erro, que é o mal, mas que é o caminho do bem. Divaldo, e para uma criança, que dizer aos pais quando a criança, a filha, o filho pergunta o que é o inferno? Porque isso chega a uma idade, vem à tona e a criança vem perguntar. E muitos pais me dizem, eu não sei o que dizer numa hora dessa. É a consciência de culpa. Quando você faz uma coisa e dissimula, e todos acreditam e você sabe que é mentira, então você está no inferno transitório. Porque você se desajusta. Está sempre com medo que a pessoa descubra. Como diz o vulgo, a mentira tem pernas curtas. E quando vamos justificar a mentira através de uma outra, nós esquecemos, mas quem ouve lembra. E um dia nos surpreende nessa mendacidade. E nós somos dominados por aflições desnecessárias. Também quando desencarnarmos, a nossa consciência irá apresentar um balanço do que foi bom, do que foi mal. E nós iremos sofrer as consequências do mal que fizemos. Mas se nós traímos, se nós realizamos coisas que indignificaram outras, que prejudicaram outras pessoas, o arrependimento atroz. Ou então a cobrança daquelas vítimas que se transformam em verdadeiros satanases, verdadeiros demônios que passam a exigir a nossa reparação. Porém, transitório. Porque o amor de Deus não pode punir indefinidamente. Jesus disse-o de uma maneira prodigiosa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar toda a sua dívida ceitil por ceitil. É a reencarnação. Nós vemos pessoas com patologias tão graves, esses que nascem com deformações, as crianças chifópagas e outras com as manifestações da mente, destruídas por psicopatologias cruéis, de natureza hereditária terrível, estão expungindo o inferno transitório, porque se libertarão e irão para o reino dos céus, que é o da consciência pura, a sintonia com Cristo, porque o reino dos céus está dentro de vós, disse ele. E para uma criança muito pequena, como você diz, a importância já da educação desde os pequenos, quando ela vem perguntar o que é o inferno, o que é o céu, o que se pode dizer para os pequenininhos? Dizemos, por exemplo, assim, quando o papai lhe diz, não toque ali na tomada porque dá choque. Você não acredita. Você está bem, está no céu. Aí você vai pôr o dedinho, toma o choque. O inferno.